aqui nesta aula de redação nós vamos trabalhar um tema bem interessante, bem atual, de uma luta engajada aí dos pais, que é sobre o autismo. A importância de se garantir ações e atendimento aqui aos autistas no Brasil. Não é interessante? Já pensou sobre isso? Vamos entender um pouco sobre este assunto, porque muitas vezes algumas pessoas estão um pouco distantes do que diz respeito ao autismo, o que é o autismo, do que se trata isso. É óbvio que você precisa construir uma dissertação com base em informações verídicas. Então preste só atenção. O autismo, gente, na verdade é um transtorno do espectro autista. E que espectro é este? É toda essa variação. Nós bem entendemos que o espectro autista vem desde um caso muito grave, de uma pessoa que não fala, porque o autismo ele acaba comprometendo a linguagem, a socialização, compromete a interação das pessoas que são acometidas pelo transtorno do espectro autista, compromete bastante essa relação de comunicação. Então eu tenho casos bem graves de pessoas que nem falar falam quando tem um transtorno muito grave. E da outra ponta do espectro, eu tenho casos de autistas muito inteligentes. Sabe aquelas pessoas que às vezes nós atribuímos até o título de superdotadas, mas essas pessoas são muito inteligentes em uma questão. E é bem característico da pessoa que tem o transtorno do espectro autista ser muito inteligente numa coisa só, sobretudo na matemática, porque a matemática ela é exata. Aquele cálculo que você faz hoje é o mesmo cálculo que você fez há 5 anos, é o mesmo cálculo que você fez há 10 anos. A linguagem não, o processo de interação é social, ninguém aprende a falar sozinho. A população, o ser humano se desenvolveu para viver em sociedade, em interação. E é exatamente esse o grande conflito da questão das pessoas que são acometidas com o transtorno do espectro autista. Então eu tenho uma variação aqui, eu tenho uma incompreensão muito grande na sociedade, o que gera preconceitos e o que gera também a falta de aceitação, sobretudo aí dos pais. Então é sobre isso que nós precisamos comentar. Tem umas informações interessantes. Tem um dado recente que revela que no Brasil tem em torno de 2 milhões de pessoas acometidas deste transtorno, acometidas de autismo. Eu estou falando de casos notificados, que tem o diagnóstico, porque há muitos casos que sequer se tem o diagnóstico. É importante entender que autismo não é doença, portanto não vamos falar aqui de cura. Observe que aqui, para o nosso texto, como o assunto é muito novo, há uma discussão muito recente na sociedade, seria interessante que você construísse um conceito para introduzir o seu texto. Construindo este conceito, você poderia relacionar a ideia de quem tem o transtorno do espectro autista, que é TEA, também assim chamado por esta sigla, tem um sério problema. Por quê? Porque há muitas pessoas que retardam o tratamento e retardando o tratamento, a problemática ainda é maior, dificulta uma situação mais harmônica, uma vivência melhor em sociedade. Há também um preconceito este que compromete o diagnóstico também, que compromete o que diz respeito ao tratamento, o preconceito da sociedade e o pior, o preconceito entre os pais. Então, esta problemática compromete a pessoa que é acometida e dificulta essas pessoas que também são pessoas que têm direitos, que têm o direito de ser tratada de modo digno. E aí eu penso na minha tese. Então, se eu estou diante de uma sociedade que dificulta o diagnóstico, inclusive por falta de investimento no SUS, que dificulta o tratamento porque falta essa rede multiprofissional oferecida por instituições públicas, que assim precisa ser, de uma família que não aceita, esta realidade precisa ou não precisa ser alterada? É óbvio que sim. E é interessante que você declare aí como uma tese. Sabe por que esta realidade precisa ser alterada? Porque são seres humanos e, como tais,
precisam ter a sua dignidade garantida, a sua dignidade respeitada. As pessoas precisam compreender que, embora elas tenham aí um transtorno, isso não dá de modo algum a liberdade de tratá-las de modo a não oferecer dignidade, a não oferecer justiça social. Então seria bem nesta linha que você poderia começar. Como você citou a questão desse diagnóstico que muitas vezes é dificultado, do tratamento, e como a gente falou aqui da questão dos pais, que tal organizar os argumentos assim? Então vamos aqui para o desenvolvimento. Na questão do desenvolvimento, você poderia citar a lei. Conhece a lei? Vale a pena pesquisar, ela é de 2012. E lá nós temos todas as diretrizes que fundamentam aí os princípios dos direitos das pessoas acometidas do transtorno do espectro autista. E uma lei bem interessante. Aqui diz respeito que os setores aí da sociedade precisam trabalhar de modo integrado. É a educação, com um profissional especializado em oferecer atendimento específico. Esta criança, uma vez diagnosticada na escola, seja pública ou particular, é direito, tem direito a um cuidador que estará o tempo todo com esta criança, com este adolescente, no auxílio das atividades. Esta criança tem o direito a consultas periódicas com neurologistas, com médicos especialistas nessa questão. Tem direito a terapias com psicólogos, com psicopedagogos, é a equipe multifuncional, inclusive com direito aos fonoaudiólogos, já que nós bem sabemos que o transtorno acomete a linguagem. Então nós temos toda uma rede na assistência social, uma rede na saúde, na educação, toda uma rede aí que deve contribuir, que está em lei. Tudo muito perfeito, muito bem estabelecido, muito lindo. Mas que infelizmente essas instituições públicas, nós podemos aqui fazer um paralelo, uma comparação. A realidade é outra. As famílias que têm seus filhos diagnosticados com o transtorno do espectro autista, essas famílias sofrem muito, se cansam, buscam muito, recorrem ao tratamento. Normalmente esse tratamento que deve ser sistematizado, organizado periodicamente, acaba sendo interrompido por falhas, por falta de profissional, por falta de investimento. E é muito sério, porque cada vez mais esta pessoa, o autista, terá não haverá um desenvolvimento para que se possa viver minimamente em sociedade. É verdade? Então é muito sério. Então seria interessante construir um argumento com este paralelo. Você está comparando o que está em lei com o que na realidade existe. Esse tratamento nem sempre acontece. Eu sei que é tudo muito novo, nós não temos profissionais aptos aí na sua totalidade, capacitados. Mas se existe uma lei, esta lei precisa ser cumprida. Seria uma ideia bem interessante para você tecer aí, por quê? Porque no tema nós temos a necessidade de se garantir ações de atendimento aos autistas no Brasil. Um outro ponto que eu costumo falar assim: se o SUS, a educação pública, oferecesse tudo muito perfeito, mas se a família não aceitasse e não buscasse o diagnóstico, não buscasse aí o tratamento, não exigisse da escola o direito que esta criança tem, adiantaria? Não adiantaria de modo algum. Então, um ponto preocupante é o fato das famílias não aceitarem. Uma criança que é acometida deste transtorno, há casos que os pais percebem antes de 1 ano, mas na maioria das vezes é no momento que a fala precisa ser desenvolvida, e aí por volta dos 2 anos, e a criança não desenvolve a linguagem. Ela já demonstra algum comportamento que revela alguma condição, digamos assim, esquisita. Mas muitos pais, eles acabam não querendo aceitar isso e deixam. Esta criança, quando entra na escola, normalmente o professor percebe esta situação e conversa com os pais, o que há um sério problema, há um embate aí, a falta de aceitação dos pais, que é muito preocupante.
Então é interessante colocar aqui que um grande entrave na garantia deste tratamento, na garantia de uma qualidade de vida para o autista, é a aceitação dos pais. Quanto antes aceitar que o seu filho tem esse transtorno, mais cedo irá ser feito o tratamento. Porque uma vez aceitando, buscando aí o diagnóstico, buscando o tratamento, esta criança vai estar aí envolvida numa rotina em busca de se garantir uma razoável qualidade de vida, que é direito dela. Então os pais precisam entender que é duro, é difícil, mas os pais precisam entender que essa não aceitação não irá resolver problema algum. Vai só aumentar o problema, porque ele surgirá mais à frente. Além de uma sociedade, nós vamos ressaltar neste parágrafo a questão dos pais, mas há uma sociedade que ela não está preparada para viver com essa diversidade, com estas diferenças. Acusa uma criança que muitas vezes está agitada no espaço público, acusa os pais que não sabem criar bem esta criança quando não entendem esse problema. Então a sociedade precisa também compreender sobre o autismo para não agir preconceituosamente nas suas relações aí com o outro, ok? Então pensando nisso, chegou o momento, depois dessa discussão, de pensarmos sobre possíveis soluções. Embora o quadro seja de grande dificuldade, mas uma coisa que você precisa entender é de que, se existe uma lei, vamos cobrar a exigência da aplicação desta lei, ela existe. E é interessante compreender que no caso dos autistas, são os pais que precisam estar engajados. Eles não vão lutar por eles, é diferente do negro, da mulher, que na verdade essas minorias sociais têm a condição de lutar. O autista não, são os pais. Então um outro ponto nesta proposta seria os grupos de apoio. Muitos pais precisam disso sim. Primeiro, para esclarecer sobre o que se trata, para dar até uma forma de amenização, troca de experiências. Grupos de apoio estes que podem ajudar a ressaltar sobre os direitos que alguns pais também não conhecem. Então essa vivência coletiva é muito importante, né? A incidência de grupos de apoio para os pais, para que esta luta fique cada vez mais engajada, cada vez mais forte, para que esta lei realmente tenha a sua aplicabilidade para estas pessoas. E é importante que as pessoas tenham conhecimento sobre o autismo, e isso se dá com informações. E uma ideia legal é usar informações midiáticas. Então, pensando assim, eu tenho certeza, se você pouco sabia sobre o autismo, eu tenho certeza que pensando assim, você vai desenvolver um texto muito bom, um texto claro, um texto objetivo. Sabe por quê? Porque o Enem vai exigir aqui de você essa excelência sobrenatural. O Enem quer que você, com um raciocínio claro, objetivo, desenvolva sobre um tema numa perspectiva bem racional para o Enem deste ano. Curta aí o nosso vídeo, deixe seu like, comente aqui para que nós possamos aqui agora interagir, porque essa aula não termina neste ponto. Nós podemos muito bem continuar nos comentários. Não é legal? Então eu espero por você em mais uma aula aqui